Olá, gente querida. Esse é o Homem de Fé, o formato do podcast do Memo que propõe um diálogo sobre masculinidades e religião. A gente vai falar sobre fé, espiritualidade e questões de gênero com líderes homens de diversas pertenças religiosas. Eu, pastor Ronan Lima, estou pronto para essa conversa. O grande tema da terceira temporada de podcasts do Memo é Homens e Cuidado. Como a fé afeta a minha relação com o cuidado enquanto homem? Bora refletir sobre isso e botar pra fora tudo que tá dentro da gente, num espaço de acolhimento a você, homem de qualquer pertença religiosa. Pois o cuidado, para muitos de nós, passa primeiro pela fé. E para trocar essa ideia, a gente chamou um homem que é uma referência dentro e fora das religiões de matrizes africanas e, por isso, uma referência no cuidado. Nosso convidado é ele, o brilhante Babalaô Ivani dos Santos. Ele é professor e doutor em História Comparada pela UFRJ, interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, criador do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas e mais 450 coisas que não cabem em um minuto de apresentação. Seja muito bem-vindo a este espaço, Babalaô. É um prazer estar conversando com você, Ronan. Sempre é muito bom ter um diálogo, sempre apontando a perspectiva daquilo que nós possamos transformar a sociedade num mundo cada vez melhor, né? Vamos de culto? Agora a conversa vai rolar bonita por aqui. Ivani, meu querido, é uma honra ter você aqui com a gente, estreando o Homem de Fé. E eu acho muito válido a gente começar esse papo ouvindo mais de você sobre a sua fé, sobre o que é ser um babalaô e sobre como funciona a sua religião, qual é a sua religião dentro das religiões de matrizes africanas, enfim. Eu sou iniciado no candomblé no Brasil há 42 anos, na Bahia, candomblé tradicional, e sou iniciado para Ifá na Nigéria 18. Caramba, tem essa diferença. Assim, é justamente, né? O que é o babalaô? É aquele que faz o pacto com o Criador. É aquele que transmite a sabedoria divina. O Oromilá é sabedoria divina. A palavra sagrada. Que é a palavra, não é escrita. Sim. Então, essa cultura milenar, nós estamos na era de Ifá no ano 10.069. Se eu estou dizendo que nós estamos na era de 10.069, nós estamos muito antes dos hebreus. Sim. Entende o que eu estou querendo dizer? Não, então, totalmente. A primeira coisa que tem que se compreender é que tem culturas, né, e tem experiências e tem vivências de fé e de compreensão do sagrado que são milenares. Então, independente, né, da minha pertença, da sua pertença, todos têm uma lógica, né, de compreensão do divino, ou seja, tudo veio do Criador, né? Então, do ponto de vista de uma compreensão do divino, ninguém tem uma autorização do divino para dizer que é melhor do que o outro ou que o seu caminho é melhor do que o do outro. Né? Fé é fé. Fé é fé. Eu sempre digo que eu não entro em discussão sobre fé. Fé é o respeito, ok? Exato. Então não importa com as práticas que as pessoas têm. E é interessante que eu sou um homem negro e você é um homem negro. E é interessante observar, mesmo você sendo cristão, se você for olhar lá atrás, você tem uma ancestralidade. Sim. Né? Uma ancestralidade. Então, o que é mais duro quando eu vejo quando uma pessoa negra, que tem uma ancestralidade, ele acaba demonizando a partir de uma outra lógica de construção eurocêntrica, né, da sua própria ancestralidade. Não estou discutindo fé. É o limite e a compreensão do respeito. Exato. Então, as minhas práticas são práticas milenares. As minhas práticas são consulta ao oráculo, o Ludumário, sua própria voz expressa no oráculo, e fazemos oferendas daquilo melhor que tem para oferecer, ou seja, animal, vegetal, né, ou mineral, que é fruto da sua própria criação, que contém todos nós. Não é que nós vimos da lama, né? Terra com a água é a lama, ok? Recebemos o calor do sol, o fogo, e, consequentemente, recebemos o emi sagrado, né? Que a parte da sua centelha está em nós. Então, observa, o que é sagrado é o fruto da sua criação, é a terra, a água, o ar e o fogo, ok? Isso são as primeiras energias criadas pelo Criador. Quando não se compreende, você então tem outro tipo de forma de lidar, né, com o sagrado a partir digamos, da sua razão. A nossa prática não é só razão, né? Tem gente que só tem a razão, né? Exato, Tem é verdade. a partir da racionalidade.
né? Por isso que essa prática ela é de vivência. Obviamente, se ela é de vivência, ela também é de coletivo. Ivani, muito obrigado por esse gancho, porque aí eu já quero aproveitar, porque assim, se deixar, eu vou ficar aqui, ó, só te ouvir a vida toda, mas como eu falei também, acho que é importante a gente pontuar algumas coisas que são muito legais, assim, para o nosso papo, sobre cuidado, sobre homens, porque você traz, assim, muitas coisas que são pouco conhecidas, né, e que precisam ser conhecidas para que esse desrespeito, para que essa intolerância ela seja dissolvida, né? Mas eu acho que dentro do que você falou, me chamou muito a atenção que o Criador, Lodumaré, a partir da sua religião, traz essa dinâmica do cuidado pela sabedoria, né? E aí eu queria te entender, como você falou, é uma fé de vivência, uma fé coletiva. Como é que isso acontece? Como é que você vê dentro da perspectiva do cuidado, assim? Como que acontece na sua vivência religiosa essa perspectiva do cuidado? Cuidado tem a ver com isso, é com a palavra. Porque eu estou lidando com uma prática que não é cartesiana. Ela não é cartesiana. Então, o cuidado também não é cartesiano, né? Você, ao cuidar de alguém, você tem que entender que você está lidando não só com a matéria, você está lidando fundamentalmente também com a subjetividade, com o espírito, né? Não é uma coisa longe da outra. É à toa que quando você vai cuidar de alguém, que você abre o oráculo, você, obviamente, vai ver o que está faltando naquela pessoa, né? Não é à toa que você pode tanto resolver com um buchicho d'água ou como um abate religioso. Vocês não entendem. O que seria esse buchicho d'água? Tem coisa que com um pouco d'água eu resolvo te dar caminho, te inspiro, te renovo sua energia. Digamos, às vezes com um banho de erva eu resolvo a sua vida, e às vezes não. Entendi. Então é uma forma, perdão, rapidinho, mas só para entender, é uma forma de comunicar esse cuidado. O cuidado é uma coisa mais geral. O cuidado não é só eu fazer um curativo em você. Certo, é verdade. Não é só fazer um curativo em você. Não é só fazer um curativo. Há o cuidado que ele vai além. Eu te dou um exemplo aqui, prático de algumas experiências que eu vivi e tenho vivido, né? A partir dessa prática, né, que as pessoas costumam, de forma maldosa, achar que é feitiço, tem nada a ver com feitiço é outra coisa, né? Mas a partir, digamos, desta magia, que é diferente de feitiço, né? Você faz muito milagres, o que se chama de milagres. Você faz muitas coisas, não é que você faz, você conduz, você é conduzido a fazer, porque o Criador, através da sua força, né, da sua presença, vamos assim dizer, para o pessoal compreender melhor, ele faz. O cuidado, ele está muito além daquilo que a gente está vendo, do que a gente está ali, né, observando. Porque você tem que cuidar de forma integral. Verdade. Então, na nossa prática, é isto. Se você observar, SUS de pobre era a casa de santo. Quem não sabe disso? Você não tinha o médico, o SUS. O SUS era a casa de santo. Mesmo para os grupos evangélicos pobres nas comunidades. Tinha que ir na rezadeira, né? Tinha lá o vento virado, não é assim? Rezar espinhela caída, o mal olhado, ou não é? Entendeu? Você se machucava, botava lá uma... Porque isso é uma sabedoria. Aí quando você constrói um campo religioso que demoniza essas práticas, elas são demonizadas justamente, no caso do Brasil, no início do século XX, final do XIX para o XX, porque você queria implantar o discurso da autoridade médica alopata. É essa que é a questão. Então, todas essas práticas são demonizadas justamente a partir disso. Tem a ver também com questão de mercado, de dinheiro. Né? Então, quando você desqualifica a prática do outro, o motivo pode ser tudo, mas não tem a ver com o divino. Sim. Que o divino vai se expressar de forma. Então, qualquer sacerdote, qualquer pessoa, né? Assim como, exemplo, no campo dos evangélicos, tem pessoas que curam com a oração, não tem? Sim. Que nós chamamos o afor, o poder da palavra. Interessante observar isso. Essa palavra tem força. Né? Quantas senhoras de comunidade, negras de comunidade pobre, evangélica, vou fazer uma oração, que é aquela oração que vai levantar tudo. Ela não percebe que ela tem ali a sua ancestralidade, que esse poder da palavra ela tem, não é o poder do que ela vai ler, é o poder do que ela fala, do que ela pega com fé.
Eu quero focar em duas coisas, assim, específicas dentro do que você falou. Eu acho que primeiro essa questão do cuidado integral. Quando a gente estava construindo a ideia mesmo do homem de fé, a gente entendeu que o cuidado a ser falado aqui nesse espaço seria esse cuidado integral, porque não adianta a gente falar somente do cuidado que é visto, mas desse cuidado que não é visto, desse imaterial que a gente se relaciona, e também como é importante a religião na formação do nosso povo brasileiro. E obviamente, se a gente está falando de masculinidades, não tem como a gente distanciar os homens desse debate, né, e a religião também dos homens, né? Por isso que a gente fala que o cuidado, ele também, para muitos de nós, ele passa inicialmente pela fé. E aí, então esse é o primeiro ponto que eu quero ressaltar dentro do que você fala. E o segundo ponto, enquanto você falava, eu fiquei lembrando muito da minha experiência do cuidado com a minha comunidade de fé, essa questão do coletivo, porque eu sou criado no berço evangélico, eu sou criado na Igreja Batista, que é uma igreja que é dita uma igreja histórica, mas eu sou criado numa Igreja Batista no subúrbio, né? E uma igreja que era considerada pequena, assim, com 200, 250 membros. Membro é todo aquele que é afiliado a determinada igreja, né? Para quem está ouvindo, a gente não sabe o que significa. Eu cresci fazendo de tudo um pouco na igreja, aquela ideia bem coletiva, que é diferente de algumas igrejas reformadas, que é diferente de algumas igrejas mais europeizadas, né? Que tem uma dinâmica diferente de construção daquela comunidade. Era uma comunidade que a gente fazia de tudo um pouco. Foi na igreja que eu me vi, sendo homem negro, tendo a possibilidade de ser um líder, tendo a possibilidade de ter uma voz a ser ouvida, e que eu fui sendo instrumentalizado para ser o que hoje eu sou, comunicador, sou formado em comunicação, mas eu comecei ali a ter esse contato, né? E aí é interessante perceber que esse espaço de fé, os espaços de fé religiosa, eles nos dão essa potencialidade e potencializam na gente aquilo de melhor que a gente pode colocar no mundo. Então eu me vejo muito assim, mas como homem, e também como homem cristão, eu, ainda que involuntariamente, ainda que de maneira não intencional, eu fui aproximado de um ideal de provisão, né? O homem ser o provedor, e de ser muito legal eu ter que prover, ser muito legal eu ter que mostrar poder, mas não ser tão legal, por exemplo, eu fazer tarefas domésticas, não ser tão legal, por exemplo, eu ser esse cara da sensibilidade, porque a gente como líder religioso tem uma sensibilidade um pouco mais aguçada à sociedade, às demandas das pessoas. Mas para você, como é que foi para você como líder religioso? Porque assim, nós dois somos homens, líderes religiosos e homens negros. Como foi esse processo de se conhecer nesse papel de homem que tem uma sensibilidade maior para as coisas? E como as pessoas reagiram a isso, né? Você foi zoado, você foi de alguma maneira sofreu alguma retaliação, você questionou muito ser esse líder religioso, estar nesse papel do cuidado, enfim, como é que foi pra você? E aí eu te trago essa pergunta, mas já falando um pouquinho como foi pra mim, eu passei por um processo obviamente de zoação, e eu lembro de um amigo meu na adolescência que me chamou de fofoqueiro, porque eu tava sempre perguntando da vida dos outros, só que eu não tava perguntando o que eu queria saber, porque eu queria ajudar, né? Então como que o cuidado que eu de alguma maneira estava comunicando foi mal visto, porque não tinha essa familiaridade de um homem que perguntava para cuidar, né? Enfim, só um exemplo dentre mil que eu poderia citar, mas eu quero te ouvir. A diferença central é que nós não somos ganho, nós somos conduzidos. É totalmente diferente do processo da experiência cristã. É muito engraçado que você fala, um homem negro falando como batista, porque não é a junta de Richmond, né? Uma coisa é a junta de Richmond. Exato. Batistas são vários, tem que entender isso. Tem pelo menos 9 convenções aí. Tem que compreender isso. Então, tem uma coisa que é a junta de um dos escravocratas que vieram para cá para poder escravizar, montar o modelo americano aqui. Senão, acabou não dando certo, né? E tem a entrada dos negros, né? Por isso que a gente tem que compreender muito para compreender dos negros que entraram nesse processo trazendo as suas experiências, as suas pertences coletivas. Verdade. Por isso que é diferente, porque o reformado é muito individualista, né? Tá ligado à questão muito da lógica do capital, isso é óbvio, né? Uhum. A experiência que já vem de periferia, do subúrbio, né? Ela é totalmente configurada a partir de outras experiências de vivências coletivas que um tem que cuidar do outro. Na época não tinha creche, né? Na época, digamos assim, mesmo para nós, né? Exemplo, para nós, as mulheres da comunidade eram mãe de todo mundo. Eu sempre brinco que a experiência era se uma senhora soltasse da lotação, naquela época era lotação, né? E aí você
não largasse o jogo de bola para poder pegar as coisas dela e levar lá no alto do morro onde ela morava, se sua mãe chegasse à noite do trabalho e soubesse, você tomava uma coça, né? Essa é a primeira coisa. Sim. A outra coisa... Rapidinho, não, só para eu me juntar nesse exemplo, eu lembro que teve uma época da minha vida que eu ia sozinho para a igreja porque minha mãe e meu pai estavam em outra igreja, e aí, sem eu saber, ela já tinha falado para todas as mulheres da igreja para tomar conta de mim. Elas falaram, tô te olhando. Então, assim, esse senso de comunidade que você não vê em qualquer igreja e que tem uma ideia de território, uma ideia quilombola de território, né? E vem do território, vem da comunidade, porque, na verdade, ai de você se fosse pego fora do território, aí uma senhora mais velha da comunidade te viu fora, foi lá, te puxou pela orelha e te trouxe de volta, né? E você reclamasse de novo com a mãe que ela fez isso, tomava mais uma coça em casa que não podia reclamar, né? É verdade. Na minha vida, que você pergunta mais diretamente para mim, eu não fui criado dessa forma. Fui criado em colégio interno. Então é uma experiência totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? Uma experiência meio pré-militar, né? Não tem muito afeto. Não tem, correto? Por isso que eu digo que eu sou talvez um caso muito sui generis, porque o que eu tenho aprendido até hoje, que não é fácil quando você tem uma vivência totalmente diferente, né? Eu conduzido, porque eu não fui criado em família religiosa. Não fui criado, eu fui conduzido. Por isso que eu digo que é totalmente diferente, né? Nós somos de uma prática iniciática. É isso que as pessoas não entendem. Sim. É uma prática totalmente diferente, porque ela é iniciática. Então ela não é para quem quer, ela é para quem é escolhido. Eu costumo dizer isso. Ela é para quem é escolhido. E quando você é conduzido ao lugar do sacerdócio, é um lugar de muita dor. Porque, o que eu digo dor? Porque você é ser humano, você não é divino. Você é ser humano, o divino é outra coisa. São outras forças que tiram. Você é ser humano. Como ser humano, você tem qualidades e defeitos. Por isso que esse discurso moral de lideranças religiosas são discursos muito contraditórios e são pegos muito nas suas contradições. Que eles acham que são divinos. Não são divinos. É o contrário. Né? Uma coisa é o divino estar aportado através de você se expressar em algum momento, né? E outra coisa é você achar que você é. Então, tem pessoas que se colocam acima de todo mundo. O que se conhece de candomblé é aquela roda cultural pública, onde você canta e dança, toca, né? Mas antes daquilo ali, muita coisa aconteceu. Entendi. Então, para você ser escolhido, depende muito. Ou você é conduzido. Às vezes você pode ser um bom evangélico a vida toda, com 40 anos você acaba sendo chamado para outra coisa. Entende? Entendi. É isso que tem que entender. Então, não é uma coisa de cartesiano, você vai formar no seminário, não é à toa que você é formado a partir da sua própria prática cotidiana, na sua comunidade. Então você tem que ter muita, né? Um exemplo clássico, quando a pessoa não está bem estabilizada emocionalmente, você abre o oráculo e sabe que tem que fazer um bori, para equilibrar aquela pessoa, a cabeça. Oriu. Entende? É totalmente diferente. Então, isso é uma sabedoria que você acaba aprendendo na coletividade. Alguns são preparados para isso e outros não. De acordo com o caminho que foi apontado. Não é quem faz a melhor prova, né? Não é quem vai ler melhor a Bíblia e entender melhor a Bíblia. Não é isso. Não tenho nada contra. Eu acho que cada campo tem seu Cada religião funciona da sua maneira. Mas no nosso campo, não. Por isso que é muito confuso em nos entender. Por isso que ainda está muito no campo do preconceito, da discriminação, da perseguição, entender essas práticas. Mas, curiosamente, era a prática de Jesus. É engraçado, né? A prática dele, ele era um hebreu. Ele era um hebreu. Consequentemente, a prática dele era essa, né? Eu sempre brinco, né? As pessoas falam, vocês fazem feitiço, magia. Eu digo, não, magia é outra coisa, não é feitiço. É quando Jesus vem passando na estrada, encontra com o cego, ele cospe no chão, faz um alaminho, coloca no olho do cego. Hoje você diz que é milagre, mas não era milagre naquela época. Naquela época ele foi preparado a lidar, né? Com as energias, com as forças, para poder lidar com isso. Ele sabia muito bem que era isso, dentro da sua tradição. Então, o que eu estou dizendo é, se você não compreender que as práticas de cuidado tem que haver cada um no seu próprio campo, né? Não se trata de uma melhor ou pior do que a outra, você se confunde. E eu estou aprendendo até hoje. Por exemplo, eu tenho 6 filhos. As minhas filhas é uma confusão danada. Cada uma chuta a minha canela um bocadinho. Porque como eu fui criado em colégio interno, eu não fui criado pela figura materna, né? Quem é criado em casa, a figura da mãe é uma figura poderosa. Sim, né? Tem todo um significado de cuidado, né?
né? Pro bem e pro mal, né? Também tem isso, né? Pro bem e pro mal. Porque todo mundo acha que é só aquela coisa da Santa Mãe, né? Mas, e tem os homens que, na sua grande maioria, são muito irresponsáveis nas suas relações com a família. A sociedade obrigou isso, inclusive, né? Mas nas famílias pobres, a sociedade, né, ou criminalizou a figura masculina, né, ou ficou desempregado, né, ou teve que tomar cachaça para poder superar. Isso é muito interessante observar. Porque a figura masculina, ela não é muito reverenciada como uma figura importante. Você, quando é provedor, quando é o trabalhador, o provedor tem que chegar e trazer o salário. Ele é muito pouco carinhoso. Isso tem sido agora, né? Agora que tem uma discussão muito nova juventude discutindo isso. Mas no meu caso, eu aprendo a ser pai a cada crise. Eu costumo dizer isso. A cada crise que a minha turma, eu tenho que aprender a ser pai. Né? E às vezes o pessoal me diz, não, tu não é pai, rapaz, tu não é irmão dele não, nem colega dele não, é pai. Porque não é fácil ser pai. Não é fácil estar neste lugar quando você não tem modelo. Eu fui descobrir meu pai depois de 40 anos. Né? Um modelo totalmente diferente desse modelo ideal que se vende de pai. Então tem que compreender isso. Então até eu recompor, construir o modelo, eu não construo modelo, eu costumo aprender até hoje, com 68 anos de idade, bisavô, né? Eu tenho que aprender. Então, na verdade, e não é fácil, é duro, né? Cada crise com as meninas não é fácil. E cada vez eu tento me abrir para ser um ser humano melhor. Não ser o perfeito, né? Mas ser o melhor. Então, você imagina você ter uma filha de um filho de 40 e poucos anos, uma filha de quase 40, um filho de 30 e pouco, a outra já chegando aos 30, uma de 22 e uma outra, né, de 7 anos. É totalmente diferente. Aí você tem neto de 18, ou 18 não, de 25, a outra de 20 alguma coisa, de 23, 24, aí a outra 16, a outra 7, 8, a outra 5, entendeu? Como é que é? E duas bisnetas, uma de 7 e uma de 1 ano. Você imagina? Não, total choque geracional, assim, né? Então, viver nesse universo não tem modelo. Exato. Se você quiser impor modelo, você não vai dar certo. Principalmente eu que não tive modelo. O modelo que eu tive é outro. Ela é institucional. Ela é instituição. Sim. Instituição é fria, né? A instituição, ela costuma ser fria. Claro que eu tive alguma coisa de afeto de pessoas que não eram nem meus parentes. Tia Joinha, na escola 15, o seu Pires, que foi uma pessoa que cuidou muito de mim, que me protegeu, né? Porque eu sou hoje o homem que eu sou, graças a ele, não foi a família. Né? Eu descobri minha família 40 anos depois, na Bahia, eu tenho uma família enorme. Agora, como homem, uma coisa de cuidado que eu aprendi é ser responsável pelos filhos. Né? Eu acho que isso é que é um ponto fundamental. Né? Quer dizer, ser pai. Não o pai, eu até uma conversa com minha filha de 22 anos agora, uma crise, né, que estava de mal comigo 3 meses, né? 3 meses. Filho fica de mal, né? Filho fica de mal, né? Mas filho fica de mal. Que acha que é mais adulto do que o pai. Tem filho que acha que é mais adulto do que o pai. Né? Tem uma idade que elas acham que são mais adultos que o pai. Então eu estava dizendo para ela, né? Eu falei, olha, eu posso não ser o pai ideal que você gostaria, mas eu sou o seu pai. Entendeu? Com qualidades e defeitos. Porque aí não é o campo religioso, porque eu não posso impor meus filhos o meu caminho religioso. Certo. É uma outra coisa muito importante que um religioso tem que ter. Uma coisa é você falar de princípio. Nós temos um princípio que é de falar a verdade, do caráter, mas sabe de princípio que o Babalaô tem, né? E por mais que a gente às vezes erra, porque no fundo às vezes você pode errar, se não era o que você gostaria, você tem que assumir também que você é um homem falho, né? Você não é um homem perfeito. Essa perfeição não existe, né? Cada vez mais que eu vejo uma liderança falar que ela é perfeita e tal, e às vezes surge uma denúncia, às vezes, muito dura, né? E porque não assume que você pode errar. Você pode errar. Então, com os filhos, é a mesma coisa nesse cuidado você lidar com isso. Quer dizer, né? Como é que você pode acertar e errar com os filhos e também entender que eles podem errar e acertar, né? Que é outra, se você pode errar e acertar, você também pode errar e acertar. O Lodumário não era onipotente, ele não conseguiu criar seu filho, curar seu filho. Isso é muito importante observar. Ele não era um Deus onipotente. Ele é um Deus que ele não conseguiu curar seu filho. Aí mandou seu filho, né, para a Terra, vamos dizer, para uma outra dimensão, e o filho aprendeu, foi buscar a cura. E esse é um dado importante. Esse Deus é mais humano, né? Porque esse Deus super-humano, esse Deus, né, isso é muito ruim. As pessoas sofrem muito por conta disso. Elas ficam sempre buscando essa coisa super, coisa acima, e o Criador não é isto, né? Na nossa concepção não é isto. Ivani,
Deixa eu aproveitar, porque assim, foi o que eu falei, cada fala sua dá, sei lá, dava pra gente fazer uma série de podcasts só com essa fala aqui, porque você traz ganchos muito interessantes pro debate de masculinidades e coisas que a gente fala muito. Eu acho que a primeira coisa que me chama a atenção é que você fala da paternidade, e eu sou pai também, sou pai de uma menina de 2 anos e 9 meses, e é muito interessante perceber como que a paternidade é uma coisa que a gente fala aqui também, pelo mesmo, que a paternidade aproxima os homens do cuidado, né? E a paternidade traz um outro olhar de vida pra gente, e aí você falou desse lance dos princípios e a questão da fé, né? A gente passa os princípios e a fé tem uma outra questão, mas o que eu queria falar dentro disso é desse processo também da não perfeição, né? Que a gente está nessa posição de errar também como seres humanos que somos. Porque acontece muito da gente como líder religioso ser visto como quase um próprio Deus, né? Ser endeusado, ser colocado num pedestal, ser colocado em adoração, e às vezes a gente é colocado também muito visto como, assim, tudo que a gente faz é bom, tudo que a gente faz é perfeito, tudo que a gente faz precisa ser replicado, para o bem e para o mal. Falando não somente, falando de líderes religiosos de uma maneira geral, que foi até o que você falou, que quando explode alguma coisa de um líder que é tão ovacionado, aí também já tem um efeito contrário, onde todo mundo cai de pau em cima, ou então às vezes tenta passar um pano, não, mas ele tá errando, mas é isso aí e tal, porque vira aquela massa de manobra, né? Porque eu acho que é isso, é importante a gente valorizar esse espaço como seres humanos que somos, porque nós estamos nesse processo, você traz essa sua vivência que você falou, da vivência da escassez do afeto, mas você traz aí, eu esqueci o nome das duas pessoas, foi a tia Joinha e o mestre Pires, que foi o professor. E o mestre Pires. Então, eu achei legal ter um homem nesse papel de referência, porque é o que você falou também, a maioria das referências são mulheres, e eu queria te ouvir um pouco mais falando dessas questões, assim, né? A sua relação de cuidado com homens e a sua relação de cuidado com mulheres, assim. Como você vê que isso acontece e como que essa relação também afeta os homens que você cuida, né? A partir da fé, na casa de terreiro, né? Enfim, como que você vê que isso afeta a vida deles? Você acha que esses homens que você tem um cuidado mais aproximado, eles também se aproximam mais do cuidado no dia a dia? Eles veem esse cuidado ou eles continuam sendo esses caras que, infelizmente, muitos homens a gente vê relapsos no cuidado? Não, primeiro que as pessoas, elas vêm de suas experiências de família, né? E segundo, você vive em sociedade. A sociedade hoje, ela tem um exemplo, hoje no campo, lidar com as mulheres hoje, você tem que ter muito cuidado. Uma coisa que era muito natural, você abraçar, você e tal, hoje não é tanto assim, né? Porque mais do que a pessoa que recebe o afeto, é quem está de fora olhando o afeto. E comunidade religiosa, ela é uma comunidade muito intrigueira, né? Muito fofoqueira, e às vezes ela é muito maldosa, né? Se o pastor der um abraço mais ali e tal, já era. Né? Daqui a pouco, no âmbito da comunidade, vira uma coisa que a gente não é nem aquilo. Né? Exatamente. O perigo do afeto nesse espaço. Às vezes até pode ser, mas é outra conversa. Dizendo, mas não é, às vezes não é. Então, hoje é muito difícil você acolher pessoas, né, dentro das suas angústias, e se você também não mantém uma postura de lidar com aquele diálogo. Né? Exemplo, uma das coisas que o pessoal dissemina contra o candomblé é achar que é uma religião de pessoas promíscuas, e não é, né? E até por ser, observa que o acolhimento é tão grande, porque é um acolhimento que a população LGBT, o primeiro grupo religioso que vai acolhê-los é justamente o candomblé, né? Todo que tem uma presença forte até hoje. Enquanto os espaços religiosos expulsavam, não aceitavam, perseguia, discriminavam, isso é um dado importante. O candomblé sempre acolheu. Assim como setores da Umbanda, setores sempre acolheram, correto? Essa é uma questão. Hoje que tem toda uma disputa, uma luta interna, né? Toda uma pressão interna para que e as religiões cristãs vão ter que lidar com esse tema, porque cada vez mais cresce essa população, a orientação sexual, né? Porque você tem que cuidar de todos. Essa é uma questão central. O Criador não disse que você tem que cuidar de A ou de B ou de C. Às vezes, até quando você cuida de alguém que você aparentemente acha que não deveria, às vezes é uma prova para você. É uma prova para você. O sacerdote, por exemplo, o babalaú passa por muitas provas. Muitas, não são poucas não. Provas.
Então, você tem que olhar que na sua comunidade... Teria alguma que você poderia trazer, assim, que não pudesse comprometer? Por exemplo, eu passei pela prova da traição, com uma das provas mais terríveis que a gente possa passar. Entendi. Isso faz parte, né? A pessoa acha que ela está fazendo coisa boa, que ela é ela, e, no entanto, você tem que passar por aquela prova. Porque se você não pode, se você não sabe lidar com certos sentimentos, você não passou por isto, você não tem nem como aconselhar alguém. Essa é uma lógica, né? Quando você passa por prova, porque não é a razão. Você tem que passar, né? Você às vezes tem que se deprimir, você às vezes tem que chorar, você tem que ficar angustiado. Porque quando uma pessoa chegar angustiada perante você vai entender. Verdade, a possibilidade de sentir, né? Não, você não é ser humano. O ser humano tem que... O Numeral é muito bom na nossa vida por isso, né? Ele te faz ser humano, ele sempre te lembra que você é ser humano. Ele sempre vai te lembrar isso, né? Então, se você não passa por isso, como é que você vai lidar com um casal que se separou se tu nunca passou por essa experiência? Vai tu ver com o discurso moral. E nem sempre o discurso moral te leva à compreensão do que está acontecendo. Isso é discurso moral. Totalmente. Percebe? A religião traz muitas coisas que é da moralidade, né, que a sociedade exige e tal, e às vezes não é isso. Eu já tive que acompanhar vários casos, né, de problemas às vezes muito sérios, e ouvir ali, e às vezes tem que aconselhar. Por quê? Para o caso de Fá, você pode aconselhar. Agora, se você consultar o sagrado, é ele que determina. Então, tem coisas que você não leva para o oráculo, porque você sabe que a palavra dele é a última palavra. E para Ifá, a pior coisa que nós temos para poder é a conduta. Esse é o pior problema, né? Não adianta você fazer oferenda se você não tem conduta. E, às vezes, a conduta ela é totalmente diferente da que você pensa, né? Do que quem é de fora olha, né? Ou até internamente as pessoas trazem e acham que... Então, são comunidades que têm coisas totalmente diferenciadas. Você olhar a diversidade das experiências culturais e sociais, deixa eu dizer, espirituais, que não é religião. Religião é uma construção do século XIX, não estou falando disso, estou falando das práticas, né? Certo. Elas têm tanto problema que trazem para nós, tantas confusões, né? E não traz questões que você, como pessoa humana, não possa viver. Você pode não ter vivido aquilo hoje. Então, você tem que entender isso. Então, se você não for um bom ser humano, do ponto de vista de passar pelas coisas que você tem que passar, como é que você vai compreender, gente? Tem gente que dá muito conselho e, no fundo, não serve para ele próprio. Entendeu? Essa é a questão central. Não serve. E, às vezes, o acolhimento é ouvir. Um dos maiores acolhimentos que possa ter é você ter capacidade de ouvir. E não ouvir o que você quer, é ouvir. Correto? E ouvir... Só para aproveitar esse teu gancho, você percebe os homens tendo mais resistência nesse ouvir? Às vezes eles têm, mas às vezes eles desabam. Porque há um papel muito perverso da sociedade, né, que exige dessa figura masculina. Entendeu? É uma figura construída, gente, ocidental, patriarcal, você não pode falhar. Você imagina, quando você falha na família, é uma desgrama, né? Aí o cara vai tomar cachaça, não sei o que e tal, entendeu? Já era, imagina. Quantas pessoas falam que seu pai era um fracassado? Engraçado, eu quando conheci meu pai depois de 40 anos, eu tinha um problema sério com ele, que a primeira ausência, eu não tinha relação afetiva com ele, nunca tive. Né? 40 anos, você imagina. Aí eu vou descobrir que ele tinha 17 filhos. Caramba! Eu era o mais velho. Então foi bom descobri-lo, porque eu queria saber quem era, eu não sabia nem o nome dele, no princípio sabia que era um baiano mecânico, mas consegui chegar nele, nessa figura. E ela não era aquela figura ideal. E aí ele disse, não, eu ia atrás de você para te procurar e tal, porque eu sou filho de uma prostituta com um baiano mecânico. Você imagina, para a sociedade. E uma mãe que foi maravilhosa. Foi assassinada muito cedo, né? Eu não vi, eu estava internado, mas durante o período que eu vi com ela, até os 7 anos, foi mãe. Uma prostituta, uma excelente mãe, né? Eu aprendi muito isso. E ele, por contrário, totalmente diferente disso. Embora a família dele, meus tios, minhas tias, totalmente diferente dele. Mas ele era isso. E eu era muito rígido com ele, muito rígido. E lembrava, eu tinha uma imagem dele, uma lembrança, né, ele até estranhava como é que eu tinha essa lembrança, que quando eu era mais novo, em torno ali de 5, 6 anos, ele, baiano, né, se vestia, fez um terno para ele e fez um terno para mim igual, porque o baiano tem disso, né, vestiu o filho igual. Muito bom. E aí ele, que eu nasci aqui, né, ele me dá um cordão de ouro. Eu tinha essa lembrança. Eu cheguei a falar com ele sobre isso. Assim que eu encontrei, ele morava em São Paulo, né, veio o Rio e tal. Na festa da minha filha de 15 anos, da Maíra, eu trouxe ele e trouxe o meu padrasto, que tinha vivido com a minha mãe, né, o Broto. E eu estou conversando com o Marco Amaral, pastor presbiteriano, muito meu amigo,
ele foi convidado para a festa, né, da minha filha, de 15 anos. E aí, Marco Amaral, eu soube que você descobriu seu pai, Ivani. Ele falou, ele tá aqui, ele tava do lado assim. Ele é esse aí, ó. Aí, esse aqui e tal, né? Botei o terno nos dois para dançar com a Maíra, né? Embora meus filhos tinham mais, engraçado, né? Afeto pelo Broto, que era meu padrasto, do que por ele. Porque ele foi um cara muito distante, a vida toda. Pela proximidade. E aí, mesmo. eu fazendo uma crítica a ele sobre, né, o comportamento dele, né? Como é que ele largou e tal. Ele vira para mim, mete a mão no bolso e tira um cordão de ouro e diz assim, você lembra desse cordão aqui? Eu disse, sim, lembro. Foi o cordão que você me deu quando era garota. Ele falou, agora eu vou dar pro meu irmão, me dá aqui. Observa que 40 anos ele guardou aquele cordão e não deu para ninguém. Entende? Entendo. Percebe? Entendo. Aí eu passei a entender uma outra coisa dele. Eu tinha que entender a questão social que envolvia ele, o que ele teve que fazer. Eles são daqui fugidos, senão ele seria preso, foi para São Paulo, entendeu? Mas ele guardou o cordão. Então, aquilo que eu achava que era desprezo dele a vida toda, ele guardou um cordão. Sim, eu tenho cordão até hoje. Se materializa de outra forma. 40 anos depois. Então você tem que entender isso, né? A gente precisa terminar essa conversa. Vamos acabar porque eu também quero ver minha novela das 7. Ih, tu gosta de Vai na Fé? Olha só que... Vai na Fé é uma narrativa muito interessante. Não, demais. Vou te convidar depois pra gente falar sobre isso então. Mas olha só, eu preciso te fazer uma última pergunta que eu acho que é pra gente fechar o nosso papo aqui, pra gente refletir olhando assim, sabe, direcionado para uma pergunta específica. Como que o cuidado promovido pela fé religiosa, né, independente da fé, como que esse cuidado ele pode mobilizar mais homens para transformar a nossa sociedade, para poder ter um impacto positivo, enfim, fazer aquilo que a gente falou lá no início, sabe? Como que esse cuidado da fé religiosa pode impactar esses homens? O que você acha? Assim, o que você observa disso? Primeiro, compreender o outro, ainda mais nesse campo de diversidade religiosa. E o maior exemplo de cuidado é o cuidado que eu tenho com o pastor Kleber Lucas e o cuidado que ele tem comigo. Ele é maravilhoso. Abraço, Kleber. Percebe? Porque esse é o maior exemplo de experiência que a vida me deu. O Kleber foi comigo num candomblé, justamente para ajudar numa campanha, foi escorraçado por segmentos do seu grupo religioso. Ele ia desistir, e eu disse para ele que ele não deveria desistir. Muito pelo contrário. Ele quer continuar. E foi muito duro para ele isso. E eu cuidei dele, né? Legal. Foi para a universidade, hoje ele está fazendo doutorado e tal, e ele cuida de mim, né? A música dele Cuida de Mim. Ele isso cuida aí, de mim. Lembrei disso também, né? O Kleber cuida de mim, brincadeira. E toda vez que a pessoa chama ele para alguma coisa, ou que quer usar a figura dele, que ele acha que, ele pergunta assim, o Babalaô Ivani. Ele é um pastor que fala Babalaô Ivani, né? Porque tem gente que tem dificuldade de falar isso. Tem gente que fala professor, não sei o que, o militante, mas tem dificuldade de falar da pedra religiosa. Então, lidar com essa diversidade, né, e entender, eu acho que quando você tem uma religião que separa a família, ela não é boa. Fico muito triste quando eu vejo que pessoas não vão visitar o outro, porque não vai nem no casamento, né, porque é de outra pertença, outras práticas de pertença religiosa. Então, acho que cuidar tem a ver com isto. Né? E o maior exemplo eu cuido do Kleber e ele cuida de mim. Que é isso que o Criador quer. Isso não é o homem que quer. O homem, quando cria a separação, ele cria não é baseado no divino, é baseado nos seus interesses econômicos, sociais, culturais, políticos e morais. Isso é do ser humano. Então, eu acredito que do ponto da masculinidade é você entender que papel você pode estar cumprindo para fazer uma sociedade cada vez melhor. Maravilha. Olha, Babalaô Ivani, eu sinceramente estou muito impactado assim, com tudo que a gente trocou. Eu acho que é isso. Daria pra gente continuar essa conversa varando a noite, mas a gente tem que ver Vai na Fé. Mas eu quero fechar o nosso papo aqui com a bênção final, né? Então, pra gente finalizar mesmo, quero te dar esse espaço para você trazer essa bênção final. O que você quiser, tá? Enfim, um canto, um poema, o que você quiser. Então, para mim, eu acho que o ideal nós somos de uma pertença que tudo nosso de confraternização, de celebração, de unidade, de solidariedade, de respeito, sempre acaba em comida e canto. E aí tem uma cantiga que sempre nós, quando cantamos, né,
ela é muito conhecida publicamente porque ela sai fora do nosso aspecto das práticas litúrgicas, né? E vira uma cantiga pública de congraçamento, né? Que é Olissaure, Saúlagé, Olissaure, Oberioma, Olissaure, Saúlagé, Babá, Olissaure, Oberioma, Olissaure, Saúlagé, Olissaure, Oberioma, Olissaure, Saúlagé, Babá, Olissaure, Oberioma. Lissá, Mau Lissá é o criador da cultura Fon, aqui no Brasil conhecido Jeje. Na minha tradição é Oxalá, né? É o Olodumare, o criador. Toda cultura africana tem um criador. As pessoas acham que monoteísmo é só... Mentira. Todos têm um criador. O criador é uma concepção que vem justamente de lá, da África, né? O Ocidente transformou em outra coisa como se fosse uma propriedade privada, mas nesse caso não. E o criador nos cubra sempre, te faça uma pessoa cada vez melhor, um bom pai, um bom sacerdote, uma boa liderança, né? E é isso que nós queremos na vida. Axé e um abraço para todos que nos ouviram, que nos assistiram e que se inspiraram por essa amizade que nós temos aqui. Axé, um abraço. Grande abraço, Babalaô. Eu tô muito feliz assim com esse nosso papo. Te agradeço demais por poder estar aqui. Problemas de gênero são problemas de nós homens também. E o Memo acredita que a fé não está distante desse debate. Estamos nos aproximando do problema sem dar palco para polêmica, pois aqui assumimos a responsabilidade de um debate sério, comprometido com a verdade, sem preferências religiosas. Um espaço acolhedor para todos os homens de fé está sendo construído com você. Falar sobre homens e cuidado é a nossa maneira de contra-atacar o individualismo, o culto à violência, a falta de solidariedade e o excesso de intolerância, preconceito religioso, uma cultura sustentada principalmente por nós, homens. Para mobilizar homens pela equidade de gênero, é necessário tornar o cuidado visível, e o cuidado, para muitos de nós, passa primeiro pela fé. Grande abraço, galera! Vão na paz e até a próxima!